Então, a partir do momento que você aceita esse Deus, esse Jesus como único, legítimo e suficiente Salvador, você tem a sua vida transformada e você sai da ignorância, você sai da escuridão e você vai para a luz. E é esse Deus que eu venho anunciar. E eu venho anunciar por quê? Porque vai chegar um tempo em que nós teremos um encontro com Ele e nós teremos que dar conta de algumas coisas. E aí, algumas pessoas pensam, mas isso aí, pô, eu estou ouvindo essa história aí há milhares de anos, é verdade, mas ele ainda não voltou. Voltou para quem morreu, né? Então, e a decisão é tomada agora, né? A decisão é tomada no hoje, a decisão é tomada no presente. Então, que tempo que nós temos? Né? O tempo de hoje. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. ele Pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus e Pai, louvado seja o seu nome, Senhor. Te agradeço, Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede, Deus. Te agradeço pelo ar que podemos respirar, Senhor. Te agradeço porque acordamos, Senhor. Te agradeço porque a sua misericórdia nos alcança, Senhor, onde quer que nós vamos, Senhor, por causa do seu amor. Deus, eu te agradeço por essa palavra que vamos receber, Senhor. Que o Senhor esteja com a gente, que o Senhor esteja trazendo e abrindo os nossos corações e as nossas mentes para receber o que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Que o seu Espírito Santo possa falar, possa mover, Senhor Jesus, dentro de nós, Senhor, e dar, Senhor Jesus, o entendimento que necessitamos, Senhor. Deus, eu te agradeço por todas as famílias aqui presentes e também as que não estão, Senhor. Senhor, nos guarda, nos cubra com o teu precioso sangue, Senhor. Nos coloca, Senhor Jesus, a sua armadura, nos protege, Senhor, de todo o mal e livra-nos, Senhor, do homem mau também, Senhor. Traz, Senhor, as pessoas certas para estar do nosso lado, Senhor, que possamos saber, Senhor Jesus, agir com sabedoria, Senhor, por causa de ti, Senhor. Deus, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. E passando por Anfiópolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E a este Jesus, ele disse, é este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade. E assaltando a casa de Jairo, procuravam tirá-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu. E todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, e ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jairo e dos demais, e soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite para Silas e Bareia, e a eles chegaram lá, foram à sinagoga dos judeus. Amém. Ontem nós estávamos estudando o capítulo 16, e no finalzinho do capítulo 16 ali, quando falou que Paulo e Silas tinham ido para a prisão, a gente comentou bastante, né, a respeito dessa coisa de formar nova liderança, dos jovens que acompanhavam
Paulo e o próprio Barnabé, quando chamou o apóstolo Paulo para estar trazendo o evangelho, ali junto com ele, Paulo já mais maduro, conhecedor do Velho Testamento, um homem preparado, né? Mas que não era bem aceito pelos novos, pelos cristãos, né? Que ainda não eram chamados de cristão, mas por aqueles que aceitavam a Jesus, porque foi perseguidor da igreja, né? Então Barnabé viu algo de importante ali e acabou indo buscar Paulo, e eles foram pastores ali em Antioquia, depois missionários, e essa coisa de treinar. E quando eles chegavam nas viagens missionárias, né, quando eles partiam em viagem missionária, que eles chegavam numa nova cidade, eles procuravam fazer as cidades portuárias, né, as cidades onde tinha um porto, que normalmente eram capitais das regiões onde eles iam, porque eram cidades grandes, onde o evangelho poderia ser expandido com maior facilidade, onde eles poderiam chegar com maior facilidade também, e tinha maior poder de influência. Normalmente nas cidades grandes tinha ali uma sinagoga, coisa que às vezes nas cidades pequenas não tinham, e aumentaria a dificuldade para pregar. E essa estratégia era por quê, né? Porque o evangelho, né, a pregação da palavra de Deus, eles entendiam que era mais fácil pregar primeiro ao judeu, porque ele já tinha um Velho Testamento, ele já tinha uma Torá, ele já tinha uma sinagoga, já era mais organizado, e eles já esperavam um Messias, né? Então, se eles conseguissem explicar para quem já tinha um conhecimento prévio de que um Messias viria, e falando ali e convencendo essas pessoas, seria mais fácil a pregação do evangelho do que começar a pregar para quem não conhecia nada ainda, para quem não tinha nem noção do que era o Velho Testamento. Então, era uma estratégia, né, que eles tinham de fazer isso. E quando eles chegavam nos lugares, né, os judeus, por não aceitarem, ou por terem uma resistência, e a gente entende que realmente era uma dificuldade para aceitar, porque era uma coisa muito nova, e às vezes o pessoal da sinagoga mandava alguém para Jerusalém, ou de onde eles vieram, para ver se essas coisas eram desse jeito que eles estavam falando, enviavam cartas às vezes para saber se era daquela forma. Tinha os fariseus também, os judaizantes, que iam atrás de Paulo e tentava desvirtuar a pregação dele por onde ele ia, né? Então um ia fazendo e o outro vinha querendo desfazer, né? Dizendo que não era bem desse jeito, porque a igreja de Jerusalém, lá, o pessoal da sinagoga de Jerusalém mandava mensageiros para outras regiões para dizer, não acredita nesses caras não, que eles estão criando confusão pelo mundo, né? Então era uma divisão dentro do próprio judaísmo ali, né? Porque ainda não era tido como cristianismo determinado, não tinha sido determinado isso ainda não tinha ali, o Novo Testamento estava nascendo. Então eles usavam o mesmo livro, mas tinham interpretações diferentes. Um achava que o Messias veio, o outro dizia que não veio não, que eles estavam criando confusão, né? E esse embate durou aí bastante tempo, né? E até hoje ainda tem essa questão dos judeus e dos cristãos que não aceitam, né, a visitação do Messias, e diz que não. Enfim, mas quando eles chegavam nos lugares, normalmente eles eram presos. E ali dentro da cadeia, né, no capítulo 16 ele fala isso, é uma coisa que chama atenção e que a gente talvez não tenha explanado, é que acontecia um milagre na cadeia, né? Então vinha ali um trovão, vinha ali um ruído, a porta abria, a igreja orava lá enquanto eles estavam presos, e o carcereiro ia ver o que aconteceu, e chegava lá, não via ninguém, achava que ia se suicidar ou se matar, porque ele ia ser cobrado pelas pessoas que deveriam estar lá e não estavam, né? E então o capítulo 16 ele traz algo nesse sentido, né? E que o carcereiro acabou tirando Paulo e ali o seu acompanhante e levando até a casa deles para que os seus familiares conhecessem a palavra de Deus, e depois trouxeram para a prisão de novo, onde no outro dia o pessoal ali, os líderes da região, foram ter com eles, mesmo tendo depois de batido e agredido, né? E Paulo falou que era judeu e que era romano, né? E os caras não podiam tocar em cidadão romano, e eles pediram, pelo amor de Deus, para Paulo ir embora, mas o milagre acontecia, né? Mesmo dentro da cadeia, né? Mesmo eles presos ali, mesmo eles numa situação de dificuldade, mesmo a palavra deles tendo sido considerada uma palavra contra, né? O judaísmo, contra ali os costumes da época, mesmo eles tendo sido apanhado ali, o Senhor dava o livramento e as pessoas se convertiam, né? Porque viam que algo de sobrenatural aconteceu, né? E nessa viagem de Paulo, na continuação, quando ele saiu
e continuou a sua viagem, ele foi passando ali por Antípolis e a Polônia, né? E ele foi ali pela Grécia, ele foi para a Europa, né? Ele tinha o desejo de ir para a Ásia, mas o Espírito de Deus o convenceu para ir para as cidades da Europa. E ali era muito forte, né? A tradição grego-romana, né? O império que governava naquela época era o Império Romano, que mantinha a paz no império. A língua falada era o grego, né? Que era a língua mais falada ali, não era o latim, mas era o grego. Algumas pessoas falavam latim, lógico, mas o que se conversava mais era em grego. Havia uma certa segurança, né? Que era a paz romana, que eles chamavam. As estradas estavam bem definidas, que ligavam, né? Tanto que tinha um ditado já na época que dizia que todo caminho levava para Roma, né? Todo caminho leva a Roma. Então as cidades eram bem estruturadas, porque tinha que passar o exército por ela, né? Então eles tinham essa infraestrutura e o evangelho, por isso que diz que Jesus chegou no momento exato, no tempo certo, onde tudo estava preparado, né? E quando se diz que tudo estava preparado, é nesse sentido, né? Haviam sinagogas espalhadas por vários lugares, a paz reinava, a língua era entendida facilmente por todos os lugares por onde eles andavam. Então, havia essa condição. E quando Paulo chegava, então, no lugar que ele começava a pregar na sinagoga, havia ali, na cidade grega, né, havia uma resistência, né, como já foi falado, por parte de algumas pessoas do judaísmo. Algumas cidades aceitavam melhor e outras não aceitavam tão bem. Então, conforme leu aí o Mário, né, o capítulo 2, o versículo 2, ele diz: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E ficou com eles por 3 sábados. Procurá-los quem? O pessoal da sinagoga, os judeus da cidade, os judeus daquela região. E ficou ali discutindo com eles por 3 sábados, explicando as escrituras, explicando que Jesus era o Messias que haveria de vir, explicando qual era o propósito da viagem dele, que havia tido a necessidade dele morrer e ressuscitar dos mortos, para que os pecados fossem perdoados. E esse é o Jesus que eu anuncio a vocês, né? É o Cristo. E alguns deles foram persuadidos a se juntarem, então, a Paulo e a Silas. E o mesmo aconteceu com muitas mulheres e com outras pessoas ali da multidão. Só que as pessoas... A cidade grega era uma cidade muito idólatra, né? E o pessoal falava assim, pô, esses caras eles estão fazendo sedição no mundo, né? E as cidades portuárias, às vezes elas tinham os templos muito grandes, né? O templo de Atenas, o templo de Éfeso e tal. E eles falavam, pô, mas se eles ficarem subvertendo aqui a religião, corre o risco deles acabarem até com a fé na nossa deusa aqui, né? Atenas, ou com a nossa deusa Atena, ou com os deuses gregos e tal. E tinha o culto ao imperador também, né? Falou, pô, se servir esse Jesus aí, eles vão mudar a estrutura de fé da nossa região e até o comércio. Imagina você, embora o catolicismo seja uma religião cristã, né? Imagina você chegar numa religião, num lugar católico que reverencia um Deus, um santo específico e falar, amigo, nem ele quando estava vivo queria ser reverenciado como Deus, né? Então só há um mediador que é o Cristo, né? Aí você vai acabar com o comércio daquele tipo, daquele lugar, daquela cidade. Então o pessoal vai se levantar contra você, não tenho nem dúvidas disso, né? Porque muitas vezes o próprio comércio ele toma o lugar da própria fé, né? E isso também acontecia naquela época. E o interessante, queridos, é que aí o texto vai dizer que algumas pessoas, às vezes, o judeu, ele é judeu de descendência, né? Ele é um judeu porque a família dele tem o sangue, né? Tem a descendência judaica ali, e outros são porque escolhem a religião, né? Do judaísmo, né? E quem escolhe a religião, tanto de nascimento quanto quem está indo na sinagoga, muitos deles são nominais, muitos deles não são assim de verdade. Ele vai porque ele simpatiza, ele vai porque é uma tradição, ele vai porque ele tem algum tipo de interesse comercial ali e pega bem, né? Frequentar. Isso com toda religião acontece, né? Com o cristianismo também não é diferente, né? Então, cada um tem uma motivação para poder exercer ali, ou dizer que está exercendo a sua fé.
E o que chama atenção é que os judeus, no versículo 5, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem. Olha só, eles foram lá na malandragem, né? Eles foram lá nas pessoas más, eles foram lá, por assim dizer, nos bandidos, né? Não tem outra forma de entender. Pessoas que não eram muito honestas, pessoas que eram envolvidas ali com algum tipo de violência e poderiam ser convencidos monetariamente, porque ninguém vai fazer isso a troco de nada, para fazer algum tipo de violência. Eles foram buscar essas pessoas para engrossar o coro daqueles que falavam mal a respeito da palavra que Paulo estava anunciando, ou para se levantar lá em uma sedição para fazer o tumulto na cidade. Então, olha que coisa interessante. Isso não é uma novidade, lógico. Fizeram a mesma coisa ali com Cristo lá na Judéia, com respeito da crucificação, né? As pessoas pagam outras ou convencem outras a fazerem uma confusão para que você possa minar ali o trabalho que está sendo pregado, que está sendo feito. E isso também aconteceu ali, né? Na região onde Paulo estava pregando. E essa confusão, né? Eles atacaram de surpresa ali as pessoas que estavam recebendo a Paulo e foram presos, né? Levaram o Jason, no caso, e o próprio Paulo e o próprio Silas, né? Presos. Então você vê, a pessoa está ali fazendo algo espiritual, algo sério, um trabalho honesto, um trabalho orientado por Deus. Alguém de má vontade vai lá na malandragem, paga alguém para fazer uma confusão e o preso é você, né? Então, não é novo, né, que nós soframos algum tipo de injúria, de injustiça, ou de violência, ou de testemunhos arranjados aí para minar o nosso discurso, para minar o nosso esforço, né? Então, no versículo 7, né, diz que Jason hospedou Paulo e Silas na sua casa ali, e todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Esse era o discurso contra Jason e contra o próprio Paulo, dizendo que Paulo pregava um outro rei, que não fosse César. Então, Paulo estaria se levantando contra o imperador, né? E não era nada disso. Paulo estava pregando uma religião, né? Ele estava pregando uma visão de Deus, ele estava pregando um mundo espiritual. Só que para aqueles homens romanos, que não eram judeus, ele estava pregando contra deuses constituídos ali, contra o templo, e como o próprio César era reverenciado contra um deus, eles estavam pregando também contra César, né? Então a idolatria era tal que havia esse confronto, né, a respeito da deidade, né? Então, que Paulo pregava, né, que ele anunciava um Deus novo, que ele anunciava um Deus diferente, que ele queria mudar o que estava consolidado. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir aí as palavras, porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Então, eles foram presos, pagaram ali o que foi estipulado, né, e a fiança, né, para poderem serem libertos. Então, no capítulo 16, você vê que eles também sofreram violência e que depois foram pedidos, né, foi pedido para eles deixarem a cidade, né? E aqui, praticamente, acontece isso novamente. Então, é uma segunda viagem missionária. Paulo já havia passado por coisas parecidas na própria primeira viagem. Ele passa na igreja para verificar como que as igrejas estavam, e havia de se ter muita coragem para fazer isso, né? Porque o fato deles terem vivido tanto tempo e o evangelho ter sobrevivido aí até os nossos dias realmente foi cuidado do Espírito Santo, né? Porque é um levante contra um império, né? Vamos dizer assim, né? A mensagem que estava sendo pregada ali. Então não foi fácil, né? Por isso que no livro aos Gálatas, quando ele fala tudo que ele passou para pregar o evangelho, você fala assim, rapaz, que dificuldade, né? Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus.
Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo, para que fossem encontrá-lo mais depressa possível. Então, seguindo a estratégia aí, né? Eles iam primeiro para a sinagoga, seguindo o modelo, os que eram contrários à pregação da palavra, os próprios judeus, iam atrás de Paulo para atrapalhar o evangelho por onde ele ia, né? E Paulo deixou então Timóteo e Silas ali na Bereia. E olha que a igreja da Bereia era um lugar, né? Então ali havia uma sinagoga na Bereia, da mesma forma que havia uma em Tessalônica, só que eles tiveram uma atitude diferente, eles foram mais receptivos, né? E quando Paulo pregou lá, os crentes, os judeus bereanos disseram, olha, sobre isso nós vamos te ouvir mais uma vez. Essa é uma coisa interessante, nós estamos interessados na palavra, nós estamos interessados aqui no que você está falando, e sobre isso nós te ouvimos mais uma vez. O que isso dá a entender? Dá a entender que os judeus da Bereia, eles eram mais interessados na palavra do que os de Tessalônica, né? Dá a entender que não todos, mas que a maior parte dos judeus ali da liderança de Tessalônica estavam mais interessada na estrutura do jeito que ela estava e pouco interessada se era Messias ou se não era Messias, né? Ele queria, porque o Messias de alguma forma teria que vir, algum dia o Messias teria que vir, né? Então os judeus da Bereia falaram assim, olha, isso está interessante, vamos ouvir, vamos investigar, vamos ver se essas coisas são realmente do jeito que ele está falando, mas vamos dar aqui o benefício da dúvida, né? E coisa que os judeus de Tessalônica não deram, e ainda foram, né, para Bereia para tumultuar o trabalho que Paulo estava fazendo. E aí Paulo, então, foi levado para Atenas, e Atenas era considerada a capital cultural ali da Grécia, né? De Atenas vinha ali os grandes filósofos, de Atenas vinha as grandes mensagens, de Atenas vinha a influência cultural helênica, né? E que influenciava todo o império, embora fosse romano, né? Diz que os romanos dominaram o império militarmente falando, né? Na base da força, na base do governo, na base da estruturação das leis. Mas a cultura, os romanos foram dominados pelos gregos, porque a cultura helênica, né? Ela já estava estabelecida e os romanos foram tomados por essa cultura, por essa filosofia, só mudando ali o nome dos deuses, né? Mas que eles foram aculturados pela cultura grega. E até hoje, né, a influência grega é muito forte. Até hoje, nos nossos dias, a gente vê que essa questão de filosofia é espetacular, né? A própria ideia de democracia, de governo, né? A Grécia, ela tem uma influência muito forte até os nossos dias. Então, Paulo foi para Atenas, que era ali o ponto-chave cultural, uma cidade que já era antiga naquele tempo, né? No tempo de Paulo ela já era antiga, e quando Paulo começou a pregar, né? Ele estava dizendo, ali diz o texto, que ele estava em Atenas e ele estava esperando Timóteo e estava esperando Silas, né? Talvez ele ainda estivesse se recuperando de tudo que aconteceu na cidade de Tessalônica e na cidade da Bereia, mas aí, enquanto ele esperava, ele observava, né? E Paulo era inquieto, né? E aí diz o texto que, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, né? Então, o judeu por si, ele já tem uma religião monoteísta, né? Ele acredita num Deus único. Não precisa nem ser pregador, anunciador do Messias, que era Jesus. Só de haver uma comunidade judaica que prega um Deus único, já era para todo judeu ser revoltado com a idolatria, né? Porque ele tem uma religião monoteísta. No caso de Paulo, por ele ter sido ali um erudito judeu, por ele ter
essa crença muito forte, por ele saber que Jesus era o Messias e a respeito da salvação, ele fala, poxa, mas como é que os caras podem, né, ser tão diferentes assim, né? Aquilo mexia no coração dele, a idolatria dominante na cidade, e ele falava na sinagoga, né, com os judeus e os gentios piedosos. Falou, meu, o que vocês estão fazendo aí? Mesmo que eu não estivesse falando de Jesus aqui, vocês não se revoltam com isso? Qual que é a finalidade, né, da sua fé aqui? Não é ser luz para as nações, não é você ser o sal da terra, não é você pregar essa palavra, né? O que eles defendiam, dizendo que eles eram muito perseguidos, eles defendiam-se dizendo que havia o culto a César, que eles estavam mais preocupados com as coisas do dia a dia e que guardavam a fé deles para eles mesmos, né? Esse era o grande discurso, tanto para os judeus como para qualquer outra religião que se queira pregar num lugar onde é muito contrário, né? A pessoa fica na moita, ela fica na dela, ela leva a fé dela, mas não fala muito das coisas de Deus, e a gente vê isso no dia a dia, no nosso dia a dia. Algumas pessoas falam mais de Jesus e outras pessoas falam menos de Jesus. Ela não tem essa visão evangelística, ela não tem essa visão missionária, ela não tem essa visão de ser um instrumento propagador do evangelho, né? E às vezes se esconde até e fala assim, mas eu vou falar o quê? Eu não conheço, eu não sei. Mas então estuda, né? Você tem a oportunidade de estudar, você tem a oportunidade de se desenvolver e de ser esse instrumento de Deus. Já que você está achando que não está preparado, prepare-se, né? Porque hoje há muita facilidade para se preparar, né? Mas é mais cômodo se esconder atrás de um discurso, seja ele qual for, para não fazer, né? Então, é essa situação que Paulo passou lá atrás e que ele falava para as sinagogas, né? E ele avisava nas sinagogas, e quando os judeus não recebiam, ele falou, vim aqui, avisei para vocês, cumpri meu papel, vocês não querem receber, beleza, então eu vou para os gentios. E aí ele descia para as praças e pregava nas praças lá para quem quisesse ouvir. Em Atenas isso era muito comum, né? Tinha muito templo, tinha muitas pessoas falando, eles eram pessoas que ávidos por conhecimento, eram muitos idólatras, mas tinha muitos filósofos ali. E aí eles falam a respeito de duas escolas filosóficas, que eram os epicureus. Os epicureus, eles eram pessoas que acreditavam que Deus não existia, né? Eles eram materialistas e para eles não tinha Deus, né? Aí ele acreditava que a vida tinha que ser levada de uma forma tranquila, acreditava que não era bom viver sem ter perturbação, sem ter dor, e tinha uma visão em que Deus não estava envolvido. Então, quando Paulo pregava a respeito da não existência de outros deuses, eles falavam assim, isso mesmo, você está certo, esses deuses aí não existem não. Mas quando ele falava do Deus do Evangelho, né, do único Deus ali monoteísta, né, do Deus dos judeus, de Yahvé, né, eles falam, não existe nenhum, não é nem o seu, nem o nosso, nem o deles, nem o de nenhum. Os estoicos já era uma outra escola filosófica que eles acreditavam que tudo era Deus. Então, eram panteístas, como se usa falar, né? Ele falou, Deus está em tudo, Deus está em todo lugar. Deus é uma força, e essa força é uma força poderosa, uma força ativa que mexe no mundo, que rege o mundo, mas não é um Deus pessoal, não é um Deus que lida com o ser humano, que trata com você, que trata comigo, a quem a gente vai devotar a oração, ou que a gente vai devotar a obediência. Não, para os epicureus não. E para eles, então, não havia uma ressurreição, não tinha necessidade de haver ressurreição, porque esse Deus ele não era pessoal, né? Tudo era Deus e Deus estava em todo lugar, e essa força que regia todas as coisas. Então, Paulo, quando começou a pregar a respeito desse Deus, as pessoas, os filósofos e os epicureus, né, os estoicos, discutiam com ele, né, a respeito dessa visão grega, né, dessa visão filosófica dos gregos, não era judaica, era uma visão filosófica dos gregos, e eles começavam a discutir com Paulo a respeito da visão que eles tinham, né, e aí eles diziam que Paulo, ele era tagarela, né, o que esse tagarela tá falando, né, o que esse repetidor aí tá falando, porque é interessante também, né, a definição de algumas palavras, né, aqui o pessoal fala que tagarela é aquele que fala, ele é sem ter conhecimento, né? A gente chama,
mais comumente é o papagaio de pirata. Ele só repete. Ele escuta alguma coisa, ele repete. Ele escuta alguma coisa de outro lugar, ele repete. Ele escuta alguma coisa de outro lugar, ele repete. Quando você vai inquirir dele, escuta, mas o que você está falando? Ele não sabe explicar, né? Porque ele só repete, né, ele não ouve algo, ele não recebe, ele não raciocina, ele não interioriza para depois ele poder passar, né? Ele é só a Bíblia fala que algumas pessoas sem sabedoria multiplicam palavras, né? Esse é o tagarela, é o cara que fala da boca para fora, ele não interiorizou o conhecimento. É diferente de você. Bom, então, aqui nesse caso, a gente vê que Paulo, quando vai falar com os epicureus, né, ele demonstra que ele tem conhecimento sobre o assunto, que ele tem um domínio sobre o que ele está falando. Então, quando nós estamos aqui, por exemplo, conversando, nós estamos dialogando, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos trocando experiências, cada um de nós vai fazer uma reflexão, vai ver se isso é dessa forma mesmo, como os bereanos fizeram, vai se aprofundar no estudo e vai multiplicar aquilo que você ouviu. Poxa, o pastor estava na igreja, rapaz, ele fez uma explanação, ele fez um comentário assim, assim, eu estava pensando sobre isso. Você não é um tagarela. Você está pensando sobre aquilo que foi falado e você está transmitindo, você está compartilhando de algo que você recebeu. É diferente daquela pessoa que sai só falando como se fosse uma fofoca, né? Ele nem investigou, é uma fake news, né? Ele só saiu falando, batendo como se fosse uma lata vazia, como se fosse uma panela vazia, sem ter um conteúdo. E aí Paulo, então, ele toma, né, aquelas pessoas consigo, né? Ele estava falando de Jesus da ressurreição, e levam essas pessoas, ele vai com essas pessoas até o Areópago. O que é o Areópago? Né? O Areópago é um lugar mais elevado, como uma montanha, e lá em cima o pessoal faz um lugar plano, tem uma construção lá, e ali tem as diversas igrejas, né? Tem os diversos templos ali, tem os diversos altares. Então, você está num lugar baixo, você sobe uma montanha, você sobe ali uma colina, você sobe um monte. Lá em cima eles fizeram um planalto, né? Um plano num lugar alto, e ali eles construíram os seus templos, né? Igual algumas igrejas, algumas denominações têm essa estratégia de botar as igrejas nos lugares elevados, né? Onde de qualquer lugar você possa enxergar. E ali eles começam a conversar, eles dizem, né? Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar do qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. E esse Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Então, olha a inteligência de Paulo, né? Olha que a percepção dele. Então, eles estavam conversando com pessoas que eram importantes ali na região, pessoas que tinham conhecimento filosófico, em um lugar central da cultura helênica, e abriram espaço para que ele estava falando, de um primeiro momento, de uma forma jocosa, né? Falando assim, vamos ver o que esse linguarudo, que esse cara aí tem para falar para nós, né? No sentido até de humilhá-lo, né? Falar, vamos deixar ele falar, depois nós engole ele, né? Só que Paulo era uma pessoa extremamente preparada, Paulo era uma pessoa que tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida, que tinha uma percepção, e quando ele viu a oportunidade, né, o altar do Deus desconhecido, ele falou assim, aquele que vocês reverenciam um Deus que vocês não conhecem. É esse aí que eu venho anunciar. Então, olha o gancho que ele teve. E muitas vezes, né, nós estamos aqui nas nossas vidas, nós estamos no nosso dia a dia, e às vezes a gente precisa estar atento às oportunidades que o Senhor abre para que nós possamos falar a algumas pessoas que são resistentes. Tem muita gente que é resistente ao Evangelho, tem muita gente que é resistente à palavra de Deus, tem muita gente que vai tripudiar, achar que nós somos menores ou que de alguma forma nós somos menos, né? E se você tiver ali a paciência e a prudência, vai se abrir uma janela ali, vai abrir uma brecha que Deus vai te propiciar e ali você vai conseguir entrar com o Evangelho desde que você consiga manter a sua prudência, a sua sabedoria, que você
consiga ali aguardar um momento e esteja orando, né? Aquela oração silenciosa que a gente fala de Neemias, né? Estava triste com os problemas na cidade de Jerusalém, que a cidade estava passando a fogo. Ele foi falar com o rei lá, que ele era um secretário do rei, e ele falou assim: pô, senhor, prepara uma oportunidade que eu possa falar com esse homem aqui, né? E aí o rei falou para ele: eu tô vendo que você tá me servindo e você tá triste. O que tá acontecendo? Por que você tá triste? Ele falou: a oportunidade é essa, né? Como é que eu vou estar feliz com a minha cidade, dos meus pais passada a fogo? Então, às vezes, né, nós precisamos isso. Nós oramos, né? Estejamos atentos ali, e quando a oportunidade aparece, a gente passa por ela, né? Não pode deixar passar aquela oportunidade, que é uma oportunidade de ouro. Então, Paulo, né, quando ele estava conversando com aqueles homens, ele levaram ele para algum lugar, né, ali. Ele foi com aquelas pessoas e abriu-se a oportunidade para que ele estivesse, então, falando ao Deus desconhecido. Falou: tá vendo aquele templo lá? Não fui eu que fiz aquele altar, né? Eu não fiz aquele altar, vocês fizeram o altar. Porque vocês são tão idólatras que você fala assim: quem sabe vai ver, eu esqueci alguém, né? É mais ou menos o que acontece no Brasil quando nós falamos a respeito de cada dia é dia de um santo. Mas tem o dia de todos os santos, né? Fala: para que tem o dia de todos os santos se cada dia já é um santo, né? Vai que esqueceu alguém e alguém vai ficar bravo, né? Vai que esqueceu alguém e alguém ficou irado. Então lá eles tinham esse templo por isso, né? Falou: vai que a gente esqueceu algum deus aqui, alguma divindade que vai se sentir aí de alguma forma atingida, ou que a gente não falou, de alguma cultura que não está sendo falada aqui. Então, se alguém tiver que oferecer sacrifício, ele vai naquele deus lá, porque, né, a gente não conhece, mas alguém conhece. E aí Paulo entrou nessa e falou: ó, aqueles que vocês não conhecem, é ele que eu anuncio, né? Então, foi uma estratégia que a gente acha muito interessante ali. Alguém tem algum comentário até aqui? Eu fiquei imaginando tudo isso que você estava explicando aí. Como poderia ser a luta desses homens aqui para levar o Evangelho. Porque hoje nós temos a Bíblia, né? Nós temos o Novo Testamento, 4 livros do Novo Testamento, que falam tudo que Jesus fez, tudo que ele passou. Então, hoje está fácil para nós, de certo modo, né? E naquele tempo eles não tinham eles tinham só o Velho Testamento. E você vai levar o Novo para eles? Então havia uma controvérsia muito grande. Era difícil com que eles acreditassem. Por isso que levantavam esses homens aqui que não acreditavam, foram buscar ali aqueles baderneiros na praça para contradizer o que eles haviam dito, né? Não foi fácil. Eu creio que Paulo ele sofreu muito para pregar o evangelho, passou por muitas dificuldades. E eu quero dizer com isso que nós, amados, nós temos tudo na nossa mão. Além do Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, é aquele que realmente convence a todos, nós temos a palavra de Deus, e que podemos ler, e que podemos passar para os outros aquilo que Deus passa para nós. É por isso que nós estamos aqui. Muito bom a sua explicação. Pode continuar. Então, aqui, só para recapitular um pouquinho, né? Então, os homens de Deus saíram lá, foram para Jerusalém, buscaram conselho a respeito do Espírito Santo, tiveram a bênção da igreja de Jerusalém para a mensagem que eles pregavam, saíram numa segunda viagem missionária, né, para que todas as coisas ficassem certinhas a respeito do que eles estavam falando, visitaram algumas igrejas que já estavam colocadas, que já haviam sido fundadas, passaram em alguns outros lugares que eles ainda não passaram, então aumentaram o arco do lugar onde eles iriam. Eles passavam primeiro pelas cidades portuárias, porque era muito mais fácil de viajar, e pelas cidades maiores ali, as capitais, porque eram umas sinagogas maiores, e eles teriam a oportunidade de falar primeiro ao judeu, porque já tinha ali o Velho Testamento, porque já conhecia que um Messias haveria de vir, porque já tinha uma semelhança, uma afinidade por serem judeus, né? Porque era da mesma família, né? Porque eram da mesma religião, porque Jesus era judeu, então eles passavam ali primeiro, anunciando primeiro aos domésticos, né? Aos de casa. Quando eles não recebiam, eles iam para as praças, saíam ali da sinagoga, iam para as praças e pregavam, então, aqueles que eram gentios, para nós, que éramos primeiro
gentios, que fomos enxertados, né, na videira, que não fomos ali aquela primeira semente plantada. E eles tinham uma resistência, tanto do pessoal, dos fariseus, né, que do jeito que eles viajavam para falar do amor de Deus e da pessoa de Jesus, alguns viajavam também para falar contra, chegavam nas cidades, os próprios judeus mandavam bater neles ali, mandavam prender e pagavam até alguns malfeitores para criar confusão. Deus fazia ali o seu livramento, o seu milagre. Pessoas importantes se convertiam tanto nas sinagogas como fora das sinagogas, e essas pessoas importantes na cidade, né, de nome e de dinheiro, acabaram sendo importantes na segunda geração de discípulos do Senhor, né, porque os apóstolos já tinham uma certa idade ali, né? Eles tinham que trabalhar uma nova geração. Alguns viajavam com Paulo, mas outros se convertiam nas cidades onde eles estavam, estudavam a palavra de Deus, e através dessas pessoas é que o evangelho continuava, né? E até os dias de hoje. Então, tanto o Mário quanto eu mesmo, né? Como diz o outro, né? Um dia nós fomos novos, hoje nós já estamos um pouco mais velhos, né? Mas nós nos alegramos quando vemos pessoas mais jovens assumindo essa questão da pregação do evangelho, né? Quando você vê o obreiro aí mais novo interessado nas coisas do Senhor. E isso é assim que a religião, né? Assim que a fé, assim que os negócios, eles se perpetuam. Uma geração cria outra geração, e a outra geração assume, e vai criar outra, e vai assumir, e era isso que acontecia. E mesmo aqui nesse texto que nós estamos lendo, nós vamos ver aqui para baixo, Paulo pregando aos atenienses, quando começa no versículo 24, ele entra no sermão que é para falar com esses epicureus e com esses estoicos. Um acreditava que tudo era Deus, e o outro acreditava que não havia Deus, mas que se Deus era uma força, ele não era uma persona, não era uma pessoa, não era um Deus pessoal, não era alguém que para quem você fosse dedicar oração ou para quem você fosse falar das coisas de Deus. E tinha aí os ateus, né? Que algumas pessoas dizem que ninguém nasce ateu, a pessoa escolhe ser ateu em algum momento da vida, da mesma forma que você escolhe ter uma religião, né? Então é uma escolha. Mas o ser humano, ele essencialmente, ele nasce um ser religioso, né? Então, ou você vai servir o Deus verdadeiro ou você vai servir o falso, mas fato é que você vai reconhecer que há uma necessidade de se entender que esse universo ele tem uma inteligência, ele é muito grande, e se não foi criado por homem, foi criado por alguém. Então, se você não adorar o Deus verdadeiro, certamente você vai escolher um falso, né? Porque a natureza é muito magnífica, né? As coisas criadas são muito magníficas, e é difícil de você achar que tudo se criou sozinho, né? Evolutivamente, só, a troco de nada, né? Do nada não cria nada, né? Quem multiplica por zero não tem nada. Então, nós somos pessoas essencialmente religiosas, e Paulo, a partir do verso 24, ele começa, então, a explicar, né? Para essas pessoas, né? Quando eles falam assim, ô linguarudo, ô tagarela, ou você que não sabe nada, fala aí do que você acredita, então, que nós queremos te ouvir, porque primeiro a gente escuta e depois a gente debate, né? Deixa eu ver o que você tem para falar. Aí Paulo falou, tá bom, né? Então ele começa falando do altar do Deus desconhecido, no verso 24 ele entra com essa palavra: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então ali ele está falando da religião constituída, né? Aqueles que acreditam em alguma coisa. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aí ele já começa a falar de um Deus pessoal, né? Ele é o criador de cada um, ele nos dá a vida e ele tem interesse por nós, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Então, mesmo que ninguém fale de Deus, a natureza testifica a existência de Deus. Então, da mesma forma que você pode adorar um Deus errado, você pode adorar um Deus certo. Da mesma forma que você
cria, que você inventa, que você dá poder de Deus para um homem, você no seu coração, se você tiver a humildade e souber ouvir, você vai ouvir a voz do Espírito Santo também, que era quem pairava sobre a fonte das águas, na superfície das águas. Então, os tempos previamente estabelecidos, os limites de sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram. E aí Paulo diz que conhece a religião, que conhece a fé, que conhece a cultura judaica. Então ele está falando assim, ó, aqui não tem linguarudo não, aqui não tem tagarela não, aqui tem estudo, aqui tem conhecimento, aqui tem formação, né? Porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra. Por quê? Porque o ouro, a prata e a pedra não têm vontade, não têm pensamento, é só uma coisa estática, é só uma coisa artificial. E ele diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós pensamos Deus, nós devemos pensar um Deus que tem interesse, que tem sentimento, um Deus que se relaciona, um Deus que, é, é, que ama, né? Um Deus que é justiça. Então, tudo isso ele está falando, porque quando você olha para si mesmo, você está vendo uma parte de Deus. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, aqui Paulo está pregando, ele explica por que ele está pregando a Jesus Cristo, por que ele está pregando, então, esse evangelho. Ele está falando ao judeu, ele está falando aos atenienses, né? Ele está falando às pessoas que se dizem sem religião, aos ateus, ele está falando aos filósofos, né? E ele traz essa palavra dizendo o seguinte, olha, Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas. Então ele havia prometido que viria o Messias veio. E ele está prometendo que num tempo determinado ele vai julgar todas as nações da terra. Então, a partir do momento que você aceita esse Deus, esse Jesus como único, legítimo e suficiente Salvador, você tem a sua vida transformada e você sai da ignorância, você sai da escuridão e você vai para a luz. E é esse Deus que eu venho anunciar. E eu venho anunciar por quê? Porque vai chegar um tempo em que nós teremos um encontro com Ele e nós teremos que dar conta de algumas coisas, né? E aí, algumas pessoas pensam, mas isso aí, pô, eu estou ouvindo essa história aí há milhares de anos, é verdade, mas ele ainda não voltou. Voltou para quem morreu, né? Então, e a decisão é tomada agora, né? A decisão é tomada no hoje, a decisão é tomada no presente. Então, não é só esperar uma vinda de Jesus, que você pode demorar 5.000 anos. Tá bom, mas o meu tempo aqui é 70 anos, o para frente disso é enfado e canseira, né? A gente já vai estar meio que tirando o pé do negócio. Então, que tempo que nós temos? Né? O tempo de hoje. Né? O momento de aceitar a Cristo é o agora, é o presente, é o momento presente. Ele não tem o tempo da ignorância, mas você vai estar pronto aí para quando você for chamado para ter com ele. Né? Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando entre os mortos. E aí Paulo diz, né? Ele diz, eu estou aqui para testemunhar que ele ressuscitou. Foi nessa geração aqui. Não foi aqui, mas se vocês forem lá na Judéia, se vocês forem lá procurar, vocês vão saber que ele ressuscitou, né? Então essa era a palavra que Paulo trouxe, né? E quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, aí é que alguns zombaram deles, porque eles não acreditavam que havia ressurreição de mortos, né? Eles não acreditavam que morreu, acabou, ficou tudo por aqui. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. E outros diziam, né? Enquanto uns zombavam, outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Por quê? Porque a gente quer refletir sobre isso, a gente quer ler a palavra, a gente quer buscar contato com outros lugares por onde vocês já passaram, quer saber se isso aconteceu realmente desse jeito,
Então as pessoas deram ali o benefício da dúvida, e a essa altura, então, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram, entre eles Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com elas muito algumas pessoas. Eu só queria frisar aqui a respeito do Dionísio, porque esse Dionísio, que está frisado aí, né, segundo os estudos, né, ele diz que esse homem, no futuro, né, não vai contar no texto, a palavra não vai falar mais a respeito dele assim, mas na história da igreja, ele se tornou bispo daquela região, bispo da igreja naquele lugar, e ele escreveu tratados importantes do evangelho. Então, ali ele já era um camarada importante no Areópago, ali, naquele lugar onde havia um templo. Ele fazia parte de um tribunal que julgavam as coisas, ele estava no meio daquelas pessoas ouvindo. Era um Supremo Tribunal que havia em Atenas, ele tinha um alto nível cultural, e ele era um dos que se interessava pelas novidades, pelo que estava acontecendo. E ele foi tão impactado com a palavra de Paulo que ele aceitou Jesus como o único legítimo Salvador, e no futuro ele se tornaria bispo da igreja ali naquela região, e ele deixou tratados, ele deixou escritos, né? E homens depois dele, né, deixaram citações a respeito dele, né, da importância que ele teve para a igreja naquela localidade. Eu gostaria de pedir para vocês lerem, se quem puder, por favor, né, tiver a disponibilidade, Tessalonicenses capítulo 2, verso 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em vossas orações. Amém? Não, pode continuar. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-vos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e de Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos nos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, e nos livra da ira futura. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a vossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exaltação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, Amém. não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Amém. Todo esse texto de Tessalônica, dos Tessalonicenses, Paulo vai fazer menção àquele dia em que ele foi pregar o evangelho lá, é uma carta para a igreja que estava lá, e de como ele foi tratado, né? Então, tanto o capítulo 1 quanto o que é
fantástico. E o capítulo 2, ele reforça para a igreja no versículo 1 ao 2, ele diz assim: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão, pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como você leu aí, como vocês sabem, tivemos ousada confiança no Senhor, nosso Deus, para anunciar a vocês o evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras. Então, você vê que o apóstolo, né, apanhou pra caramba, passou privação, passou necessidade, está tentando formar uma nova liderança, está trazendo a mensagem que para ele foi imputada, e ele não estava interessado em dinheiro, ele não estava interessado no lucro, ele não estava interessado no ganho, ele estava interessado na conversão de almas, né? Então, esse deve ser o apelo, né? Essa deve ser a nossa intenção, essa deve ser a nossa missão: propagar o evangelho, anunciar o evangelho a toda criatura, e quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E uma das coisas que a gente escuta muito a respeito das igrejas, de uma forma geral, não é só do evangelho, das igrejas de uma forma geral, é que as instituições mais ricas são as igrejas, né? Algumas denominações grandes, mundiais, espalhadas aí, né? São as igrejas. E isso foi uma forma de subverter, né, essa pregação do evangelho, porque a gente sabe que onde tem ser humano tem corrupção, mas a gente sabe que onde tem Jesus, onde tem pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, também tem amor, também tem graça, também tem misericórdia, né? Porque nós somos ferramentas, na verdade, e nós vamos replicar aquilo que estiver dentro de nós. Então nós podemos ser ferramentas do Pai, do Deus, como nós podemos ser ferramentas do inimigo, né? Ou nós podemos não termos na cabeça que estamos sendo usados pelo inimigo, né? De repente a pessoa não tem isso na cabeça, mas ela é materialista e ela faz por interesse próprio, ela faz por amor próprio. E a Bíblia, né? O Senhor nos diz na sua palavra o seguinte: que mesmo que o evangelho seja pregado por interesse próprio, as pessoas que ouvirem da palavra do Senhor, ele vai velar para fazê-la cumprir. Só que aquela pessoa, ela vai pagar o preço. Então, que nós não venhamos a nos apegarmos, né, nessa questão de nos dizermos: não vou fazer o evangelho, não vou naquela igreja, não vou não sei onde, porque os caras são batalhistas, são isso. Cara, isso é um problema daquele cara lá que está errando. Você não tem nada a ver com isso. Deixa que Deus, no tempo certo, ele vai tratar, ele vai fazer, porque eu já estou finalizando aqui, peço perdão pelo atraso, mas só para finalizar, o exército, diz que a igreja é o único exército que deixa os soldados para trás, né? Tem mais pessoas que se converteram e que estão fora da igreja do que pessoas que se converteram e que estão na igreja. Por quê? Porque se decepcionaram com pessoas, porque se decepcionaram com o sistema, porque perderam a passada, e às vezes a gente não volta para buscar essas pessoas, né? Então que nós possamos demonstrar mais amor, mais empatia, e quem nos ouve, que possa também ter isso no coração, de que quem morreu por cada um de nós foi Jesus Cristo, e é a Ele que nós devemos honra, que nós devemos louvor, que nós devemos glória, e é por esse evangelho que a gente anda e que a gente respira, e não propriamente por uma placa, não propriamente por uma denominação. Elas são necessárias, nós devemos congregar sim, mas a sua fé ela vai além daquela placa que foi fundada um dia e que vai deixar de existir um dia também. Ela vai em nome do Senhor Jesus e da igreja que formam todas as pessoas que estão espalhadas nesse planeta, e não a uma denominação específica, né? Então não é a sua igreja que salva, não é a minha igreja que salva, não é a igreja do outro que salva. Nós somos a igreja, nós pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como único, legítimo e suficiente Salvador, e que temos esse interesse de servir ao Senhor e de levar essa palavra, né, sem o interesse monetário, né, vamos dizer assim, né, mas com o interesse de vermos pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Então, assim, eu encerro esse momento, agradeço essa oportunidade no nome do Senhor Jesus, e peço aí para que o Mário possa estar orando, né, mas abra a palavra aí, né, para quem, em 5 minutinhos aí, quiser fazer algum comentário, e peço perdão por ter passado um pouquinho do horário aí. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, estando aqui na Tua presença, Pai, quero Te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade de podermos estar estudando a Tua palavra, Senhor, aprendendo mais de Ti. Sei, Senhor,
E muitos meus irmãos, Pai, ainda estão na escuridão, Senhor. Muitos ainda, Senhor, precisam ser alcançados. Então, Senhor, usa-nos. Faça com que, Senhor, nós possamos permanecer firmes na Tua presença, buscando cada vez mais a Tua face, nos enchendo do Teu Espírito Santo. Nos dá coragem, nos dá força, nos dá entendimento, nos dá sabedoria espiritual, nos capacita para estar na Tua obra, Senhor. Abençoa, Pai, todos os participantes desse devocional. Levanta aquele, Senhor, que está desanimado, aquele que está triste, abatido, Pai, pelas circunstâncias do dia a dia, Senhor. Não deixe que eles desanimem. Levanta eles, Senhor. Abraça-os, Deus, para que eles possam sorrir novamente, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o nosso inimigo, Pai, vive ao redor tentando nos frustrar, nos derrubar, nos tirar da Tua presença. Usando, às vezes, o nosso irmão, Pai, para falar alguma coisa que venha nos ofender, Senhor, para fazer alguma coisa, alguma atitude que venha nos aborrecer, mas que nada venha nos afastar de Ti, Senhor. Nós possamos olhar somente para Ti, Jesus, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, Pai. Nós possamos deixar as diferenças de lado, Senhor, a política, Senhor, a religião, nos afazeres, para que possamos olhar somente para Ti, Senhor. Oh, Pai, abençoa cada irmão, Senhor. Abençoa, nos dá força para perdoar, para compreender. Eu preciso ser otimista, Senhor, levando a palavra todos os dias. Nós sabemos, ó Pai, das dificuldades, mas o Senhor é que nos fortalece, o Senhor é que nos dá força. Então, continua, Senhor, nos levantando, nos abençoa. Oro neste momento, Senhor, especialmente pelo Fábio, Senhor, para que ele possa, Senhor, novamente estar com coragem, Senhor, com ânimo, com dedicação, estar participando do devocional que ele mesmo criou. Abençoa sua família, sua esposa, seus filhos, Senhor, e que ele permaneça firme na Tua presença, buscando cada vez mais o Teu face, Senhor. Oh, Pai, nós não podemos nos afastar, Senhor. Nós não podemos fechar, Senhor, porque senão nós esfriaremos, Senhor. Nós não podemos nos esfriar, Senhor. Aquece nossos corações, aquece a nossa alma, aquece o nosso dia. Abençoa, Pai. Abençoa o Jurandir, Senhor, que trouxe a palavra hoje, Senhor. Abençoa aquele que vai trazer amanhã. Abençoa o Caio, abençoa a Ruth, a Tamires, a Dona Lucia, o meu filho James, ó Pai. O André também, Senhor. E todos aqueles que participam diariamente desse devocional, Senhor. Que nos dê um dia de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.